Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal, e no vídeo de hoje você vai aprender a como criar um layout simples para produto. Esse vídeo é focado para design iniciante, tá bom? Então vai pegar aqui bastante público que é inscrito do canal e você vai conseguir criar esse layout, e é uma forma de treinamento para você estar fazendo, tá bom? Então baixe os materiais na descrição do vídeo, onde vai estar o nosso canal no Telegram e também no WhatsApp, e você vai ter esses materiais aqui, inclusive a fonte que eu vou estar utilizando. O software de hoje eu vou estar utilizando aqui o Photoshop, mas se você utilizar outro, esse layout também vai ser adaptado, você vai conseguir adaptar as ferramentas, né, a aplicação no modo geral, para esse software que você utiliza, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, né? Vamos lá. Clica aqui no menu arquivo, já cria seu documento na medida de 1080 por 1080. Se você está no Photoshop como eu, você vem aqui ó, no menu arquivo e vem na opção de novo. Aqui eu já salvei meu preset, tá aqui. Eu já ensinei algumas aulas passadas como você faz isso, mas se você não salvou, só você vir aqui, ó, colocar 1080 na largura e na altura também 1080. Unidade de medida, por se tratar de um projeto digital, você coloca em pixel. Na resolução eu utilizo 300 dpi. Se o computador de vocês for um pouquinho fraco, você pode estar colocando aí 150. Modo de cor RGB. Depois você vem aqui e clica em criar. Lembrando que eu não vou utilizar pranchetas para a aula de hoje. Depois você vem aqui, ó, clica em criar e pronto. O meu eu vou fechar porque eu já fiz. Depois, para você salvar esse seu documento, né, já de início, eu sempre recomendo isso, você desbloqueia essa camada, cria alguma coisa aqui, ó, que seja uma elipse, alguma coisa do tipo, e já vem aqui no menu arquivo e vem na opção de salvar. Aí vai aparecer uma pasta para você salvar o seu documento. Depois de você só deletar o que você adicionou para salvar o documento e pronto. Primeiro, vou fazer o seguinte, vou criar um sólido para a gente ter uma base principal aqui na tonalidade de branco. Isso. E vou apagar essa layer 0. Já começo de início dessa forma nos meus projetos. Venho aqui no menu visualizar, guias, novo layout de guias. Pode deixar verde assim que vai funcionar bem. Colunas e linhas você coloca 2. E a margem coloca entre 50 e 30, tá bom? Então você coloca essa medida. Clica aqui em OK. Ctrl 0 para estender esse arquivo. Vamos nos nossos materiais. Tem aqui ó, dois produtos. Eu vou fazer com um e depois você faz o treinamento aqui com o outro, tá bom? Quem assistiu a aula passada aí sobre flyer para armazém já sabe o tipo de estrutura, já sabe a técnica aí mais ou menos como você pode estar estruturando aqui depois da aula, tá bom? Eu vou retirar essas bordas transparentes aqui, clicando duas vezes no objeto inteligente, clica aqui em OK, menu imagem, aparar e deixa essa opção marcada de pixels transparentes com todos os cantos selecionados. Clique em OK e pronto. Menu arquivo, salvar, para salvar essa aba. Agora você vem aqui no X e fecha, Ctrl T, e você vai posicionar mais ou menos o seu produto dessa forma. Depois de fazer isso, vem aqui ó, onde está a cor sólida, clica duas vezes e você vai utilizar essa tonalidade de verde. Depois de fazer isso, você vem aqui ó, seleciona, clica com o botão direito, copiar, porque vai copiar esse código hexadecimal, vem aqui e reduz esse verde, clique em OK. Letra B, para ir para a ferramenta de pincel, vai ficar com esse símbolozinho de bloqueado, e é normal acontecer isso, porque esse efeito aqui, desse pincel, vai ser aplicado em uma nova camada. Como nós já temos aqui uma estrutura de uma camada de cor sólida, não vai funcionar. Então vamos vir aqui, ó, clicar numa nova camada, agora sim vai se estruturar bem o pincel. Segura o Alt do teclado, clique com o botão direito do seu mouse, para a direita e para a esquerda você aumenta e diminui o pincel. Para cima e para baixo você controla a opacidade. Vou deixar mais ou menos assim. E onde está essa opção de cor, onde está preto, clica e você vai clicar com o botão direito e vai vir na opção de colar. E vai colar aquele verde que a gente adicionou, que a gente pegou, né? Clique em OK e pronto. Vou aumentar bastante esse pincel, isso dessa forma, e vou fazer isso daqui, ó, para deixar só os cantos ali, ó, um pouquinho escuros, tá bom? Se você quiser, você pode vir aqui, ó, e regular um pouquinho da opacidade.
Vou deixar aqui 90. Depois disso, Shift ou Ctrl pressionado, seleciona aqui a primeira camada e a de baixo. Ctrl G e renomeia para BG. Acima dessa camada, desse grupo, né, que a gente acabou de criar, vamos criar uma outra camada, letra B novamente. Agora você vai diminuir com a mesma tecla de atalho. Deixa mais ou menos assim. Vou aumentar um pouco. Clique com o botão direito e você vai achatar esse pincel. Se você não gosta de utilizar a tecla de atalho, você pode clicar com o botão direito também, vai vir para esse painel e aqui você regula a dureza e o tamanho do pincel. Vou deixar mais ou menos assim, ó. E aqui você já vê em tempo real o tamanho do pincel. Vou aumentar um pouco. Agora, com a letra D, eu reseto as cores, mudo o modo de mesclagem para multiplicar, vou editar novamente esse pincel. Isso. Aqui na opacidade eu vou colocar 20 e confirmo com Enter. Vou aumentar e vou fazer uma sombra aqui. Eu coloquei 20 porque normalmente quando se coloca 100 a gente regula aqui mais no preenchimento e demora um pouquinho em algumas situações. Então para facilitar aqui eu já coloco em 20 e vou dando uns cliques para ter um resultado mais ou menos aí como eu quero. Aqui ficou bem interessante. Se você quiser o mesmo estilo desse daqui, ó, bem de leve, basta fazer da mesma forma que eu fiz. Se você utilizar uma porcentagem de 30 a 50, basta daí mais ou menos 3 cliques que vai ficar com um resultado interessante. Bom, depois de fazer isso, já vou criar o grupo aqui com o nome produto. Produto. Exatamente isso aqui que eu quero. Vamos abrir agora o nosso grupo de background. Vamos vir aqui ó, onde está elipse e vamos selecionar a ferramenta de retângulo. Você faz isso segurando, tá bom? Vai abrir aqui esse painel junto com as demais ferramentas. Seleciona, retira o zoom antes com a letra Z, clique e arrasta para a esquerda. Você vai ter essa visão aqui menor. Seleciona a ferramenta novamente, inverte as cores com um X aqui para ir para o branco e você vai fazer aqui um retângulo. Mais ou menos assim. O meu veio com a configuração novamente dos projetos passados, mas eu vou retirar aqui o contorno e vou adicionar preenchimento branco. Depois de fazer isso, Ctrl 0, vamos verificar aqui como vai se estruturar. Eu poderia fazer aqui de um modo centralizado, tá bom? Mas no caso, eu vou estar fazendo aqui para a direita, porque bastantes inscritos do canal têm dificuldade em estar posicionando alguns estilos de temas. Então, esse layout aqui vai servir para você adicionar bastante informação caso necessite. Segura o Ctrl T aqui, ó, pressiona o Ctrl T, desculpa, e você vai ter esse objeto dessa forma. Agora vamos aumentar ele aqui com Shift e o Shift Alt. Você vai fazer isso aqui. Depois de fazer isso, você vai rotacionar mais ou menos assim. Pode aumentar com Alt pressionado. Vai deixar mais ou menos assim, ó. Vai rotacionar novamente e vai deixar mais ou menos dessa forma. Depois de fazer isso, você vai clicar aqui na opção de distorcer e você vai distorcer clicando e arrastando. Isso, é exatamente dessa forma. Qualquer coisa a gente vai estar podendo fazer aí outro ajuste. Ctrl 0 vai estender esse arquivo. No grupo de produtos, pressiono Ctrl T e vou arrastar o meu produto para cá. Isso, mais ou menos assim. Esse layout aqui, ó, essa base, eu vou retirar o zoom e vou rotacionar mais ou menos assim. Isso, exatamente dessa forma. Aí agora eu tenho um espaço a mais para estar aumentando o produto, ou talvez colocar mais de um produto um atrás do outro, como também eu já expliquei aqui no canal. Só você dar uma pesquisada rápida aí, que são os vídeos recentes, caso você tenha participado aqui desse vídeo a partir do mesmo dia que eu estou postando, né? Então vamos lá. Continuando aqui, vamos fazer um tema simplificado, onde tem aqui as informações principais do produto, junto com o preço e uma informação simplificada, claro. E vou deixar um espaço para você adicionar outro tipo de informação personalizada, caso você necessite também. Então pensei justamente nessa aula também nessa questão. Acima da camada do produto, vamos criar um texto com a ferramenta de texto, pressionando a letra T.
Clicou aqui, ele vai criar um texto exemplo. Claro que ele vai vir com a cor branca, que foi a última que nós selecionamos para fazer a base. Vem aqui no caractere, seleciono o verde. Essa fonte vai estar disponível nos materiais, estou avisando aqui de novo. Vou colocar aqui o nome, exemplos, cookies, dessa forma. Ctrl T, vou aumentar. Ctrl J para duplicar, vou colocar aqui na parte de baixo. E aqui eu coloco o nome integral. Pronto. Feito isso, eu vou diminuir e vou adicionar outra cor, que vai ser esse marrom aqui. Caso de vocês não tiverem ativado o painel de caractere ou parágrafo, basta você vir aqui no menu janela e você pode estar ativando esse painel a partir daqui. Muita gente me pergunta também, Breno, você não utiliza a barra de tarefas contextual? Normalmente, pessoal, eu uso, tá bom? E ela fica também junto desse painel. Então, ela vai ser aqui uma ajuda quando você tem uma determinado tipo de seleção aqui, onde ele vai te ajudar, de modo geral, a ter as propriedades normais aqui de modificação. Então, eu posso espelhar rapidamente, ó, todas as formas aqui que eu precisar. Tá vendo? Então, é uma forma de facilitar. Mas no caso, como é para iniciante, eu deixo isso daqui meio que oculto para você focar no layout, no modo geral das informações e não nas ferramentas do Photoshop, tá bom? Próxima etapa, vou duplicar novamente esse nome cookies e vou colocar aqui o nome 100%. Isso, esse número aqui, 100%. E também vou trocar a cor. Vou colocar o marrom. Deixar mais ou menos assim. Vou verificar que tá tudo no centro. Isso, já está tudo no centro. Depois de fazer isso, eu vou pegar uma cópia desse nome integral. Vou fazer com que ele fique na parte de baixo. Vou fazer um grupo com Ctrl G com o nome tema. Depois de fazer isso, com essa cópia, vou deixar ela aqui na parte de baixo. Nós vamos utilizar também para estar fazendo as informações de contato. Mas antes de fazer isso, eu venho aqui acima do grupo do produto, seguro aqui e venho para a ferramenta de elipse. Vou fazer uma elipse com Shift pressionado para fazer uma elipse perfeita. Eu vou retirar essa configuração aqui e vou adicionar uma tonalidade à parte que também está inclusa no produto, da embalagem, que é essa tonalidade de amarelo. O painel também de propriedades vai ficar disponível aqui no menu janela e você vem até na parte de baixo e ativa para estar mudando esse tipo de cor de uma forma mais rápida. Depois de fazer isso, Ctrl T, aumenta. Estou fazendo, pessoal, essa aula aqui bem explicativa para vocês que estão iniciando, não ter nenhuma dificuldade, tá bom? Se você não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo aí e com isso você me ajuda bastante. E outra coisa que me ajuda muito e muitos inscritos aqui do canal assistem o vídeo e deixam de fazer isso, é deixando o like. Com um segundo você desce o vídeo e isso me ajuda também de uma forma imensa. Bom, troquei a cor aqui do nome integral só para ficar meio que interessante. Vamos agora para as partes principais de informação de preços. Então vou pegar esse nome integral aqui, vou deixar na parte superior, vou colocar a tonalidade de marrom, vou colocar um valor fictício, vou colocar 5, Ctrl T, com o Alt pressionado você vai fazer essa modificação aqui de tamanho de uma forma uniforme. Ctrl J para duplicar esse 5, vou agora diminuir, vou posicionar à direita, confirmo com Enter, letra T, clica, apaga esse texto com Backspace, vírgula 99. Ctrl T novamente e aqui eu ajusto o tamanho. Caso você tenha colocado aqui 2 unidades, você pode colocar aqui abaixo, ó, 2 UND, que são 2 unidades por esse valor. Ou se for uma unidade, você coloca aqui, ó, só o nome, o número aqui, ó. Número não, né? É letra mesmo. UND, tá bom? Então tem essas formas aqui de estar informando se é mais de um produto ou não. Vamos colocar aqui, ó, o R cifrão. Isso, dessa forma aqui, ó. E você tem esse tipo de informação aqui já
estruturado. Vou selecionar todos, Ctrl G, Ctrl pressionado, vem agora aqui na parte da camada, clica, horizontal e vertical, para fazer esse alinhamento. Depois de fazer isso, onde está esse grupo aqui, eu vou adicionar essa base amarela junto a esse grupo. Então vem aqui e arrasto. Pronto. Feito isso, coloco o nome preço na camada. E aqui temos a estrutura do preço. Depois de fazer isso, vamos vir agora e vamos adicionar nossas informações. Como eu falei, vocês podem adicionar as informações que vocês precisarem a mais aqui, ó. Eu vou só adicionar aqui, ó, para vocês observarem. Vai ser aqui, ó, onde vocês vão adicionar aqui as informações. Caso seja uma promoção, você pode colocar aqui, ó, vai até o dia tal, uma coisa assim. Ou se você quiser colocar o endereço da loja, alguma coisa desse tipo, você tem um espaço a mais. Então pensei justamente para você adicionarem aqui, tá bom? Mas aqui eu vou estar colocando uma informação básica que é o WhatsApp e o site. Vou colocar aqui o número fictício. Pronto, adicionei, Ctrl T. Eu vou deixar para vocês também os ícones do WhatsApp e também do Instagram, para vocês treinarem aqui outras variações de informação. Pronto. Feito isso, Ctrl T, vou diminuir um pouquinho. E uma dica interessante para você que está iniciando agora é com relação a esse tipo de texto aqui. Quando ele é menor, o pessoal normalmente vai ter uma dificuldade a mais para estar tendo uma leitura específica e clara da informação. Para facilitar, você vem aqui, ó, vocês vão observar o seguinte, deixa eu dar só um zoom. É difícil para ler, né? Mais ou menos assim. Você pode aumentar, é uma das opções, mas caso o layout não permita o contexto geral do layout, né? Você pode vir aqui, ó, no espaçamento e aumentar, tá vendo? Que facilitou. Então, quando você separa aqui as letras, não muito, tá bom? Isso, dessa forma aqui, ó, mais ou menos 120, e facilita nesses textos menores. Então, essa também é uma dica. Vou deixar mais ou menos aqui, vou criar um grupo com o nome info, aqui as informações. E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui, foi do exemplo. Vou selecionar os grupos aqui, daquela mesma forma que eu ensinei a vocês, e vou verificar que estão tudo no centro. Pronto, está tudo no centro. Se você quiser esse tema aqui, você pode aumentar mais, mas nesse caso o meu eu vou deixar com esse tamanho. Se vocês quiserem, pode adicionar uma textura aqui atrás, ó. Vou estar deixando aqui algumas texturas para vocês estarem adicionando aqui. Claro que junto com o modo de mesclagem, você vai estar fazendo esse estilo aqui. E no caso, no modo geral, as modificações que você pode estar fazendo aqui são diversas. Uma que você pode estar fazendo aqui é com relação a essa transição, tá bom? Essa transição aqui você pode estar mudando, passando o pincel aqui por cima e tendo um outro estilo de resultado como esse daqui. Claro que você vai precisar de um pincel específico. Se você quiser uma aula de site para baixar pincel aqui no Photoshop, eu faço também aqui no canal, mas tem que ter bastante comentário. Então, se vocês quiserem de fato, eu faço aqui no canal. Mais um exemplo aqui, vou fazer o seguinte: acima desse brilho, eu vou estar adicionando aqui de exemplo essa ideia que eu passei para vocês. Então, venho aqui com o pincel, vou mudar esse pincel aqui, ó, para um que eu estava utilizando aqui. Pronto, esse aqui é bem interessante. Vou estar utilizando a mesma cor do verde e vou estar passando por aqui, ó. Claro que vai ser acima dessa estrutura branca. Eu vou estar passando aqui, ó. E vocês vão ter outro tipo de estilo para estar adicionando aqui no seu projeto. Ah, Breno, eu gostaria desse layout aqui mais quadradão. Eu gosto dele assim, ó, mais ou menos assim, ó. Vai servir dessa forma para mim? Quadrado não, mais ou menos assim, ó. Vai servir muito bem. A estrutura aqui também está interessante. Eu gostei mais desse estilo porque
evidencia mais o produto. Se você quiser também, pressiona Ctrl T e você vai rotacionar aqui, ó. Aquele layout mais assim, ó, também vai funcionar, tá vendo? Ó? Então, um estilo em que você pode diversificar bastante esse layout aqui para adicionar as informações. Pode deixar assim, ó. Claro que você vai precisar mudar algumas cores aqui, ó. Vai ter que utilizar o amarelo e você vai estar estruturando de uma forma simplificada esse layout, vai estar conseguindo transformar da forma que você precisar aí, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, você pode estar se inscrevendo. E não se esqueça, deixa um like que com isso você participa das aulas com mais frequência e me avisa se você gostou realmente desse conteúdo. Sugestões e dúvidas vocês podem deixar nos comentários. Valeu e eu te vejo na nossa próxima aula.